Olá, sejam todos bem-vindos a este vídeo no qual eu vou falar sobre fisiologia do sistema excretor, também conhecida como fisiologia do sistema renal. Então vamos lá. Eu começo mostrando aqui quais são os principais órgãos constituintes desse sistema excretor, que são dois rins altamente vascularizados, como nós podemos ver aqui, dois ureteres que conectam os rins a um órgão sacular que é a bexiga urinária. E após a bexiga urinária, nós temos ainda um órgão tubular que é a uretra. Como eu disse, cada um desses rins são bastante vascularizados. A gente pode observar aqui que nós temos artérias e veias renais, que são ramificações da artéria aorta e da veia cava, respectivamente. E essa característica dos rins serem altamente vascularizados diz respeito totalmente, né, diretamente à função dos rins, que existem várias funções, a principal é filtrar o sangue. Então, todo, todo o volume sanguíneo aí do nosso organismo circula, em parte, né, por esses dois rins, e permitem a esses rins, então, retirarem moléculas que são indesejáveis do sangue e manterem moléculas que são desejáveis. Então, daqui eu já começo a te mostrar algumas dessas funções do sistema excretor. Então, a principal é a eliminação de moléculas que são indesejáveis e potencialmente tóxicas. Algumas delas são, inclusive, muito tóxicas, né? Eu vou discorrer sobre elas ao longo desse vídeo. E aqui, então, nós temos uma primeira função extremamente importante, a excreção de produtos de degradação, de metabolismo. A gente tem inúmeros metabolismos no organismo, ou seja, inúmeras vias bioquímicas que são realizadas por células de diferentes órgãos e sistemas, em que essas células manipulam, né, processam, metabolizam substâncias e, consequentemente, de maneira inevitável, em algumas vezes, produzem substâncias que são tóxicas. Também o sistema excretor é capaz de eliminar substâncias que são estranhas ao organismo, como, por exemplo, medicamentos, que são drogas, são benéficos para uma finalidade específica, mas têm um potencial tóxico. A segunda função diz respeito justamente à primeira, né, uma consequência da primeira, a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico. O que significa isso? Ao passo em que os rins controlam a quantidade de substâncias que estão presentes no sangue, automaticamente eles vão controlar a concentração também de substâncias que são iônicas, eletrólitos, assim como também o volume de água no nosso organismo, no nosso sangue. Outras funções renais incluem a produção de substâncias, como por exemplo renina, que é uma substância produzida pelos rins e que vai agir para uma finalidade específica, que no final dessa apresentação nós veremos qual que é o papel dela. A eritropoetina, né, eu já te apresentei isso num vídeo anterior lá na fisiologia cardiovascular, em que nós vimos que os rins são capazes de produzir essa substância que é um hormônio, né, age na medula óssea, estimulando a poiese, a eritropoiese, ou seja, um processo de produção de eritrócitos, de glóbulos vermelhos do sangue. Então, em sendo um hormônio que é produzido pelos rins, então os rins acabam também atuando como glândulas no nosso organismo. E, além disso, uma outra função que eu destaco é a formação de vitamina D. Então, a vitamina D ela é uma molécula que inicialmente é produzida na nossa pele e que, quando recebemos radiação solar, ultravioleta, essa pré-vitamina D produzida na pele, ela é transformada e ela é, então, circulada pelo nosso organismo, ela sofre alterações em outros órgãos, e como, por exemplo, o fígado, e o último órgão que vai atuar na transformação dessa substância são os rins, né? Então, são responsáveis por fazer, na verdade, a ativação, né, dessa vitamina D. Bem, entrando em mais detalhes aqui na anatomia renal, nós temos um órgão, então, que tem uma morfologia que lembra um grão de feijão, é pequeno, o seu maior comprimento mede cerca de 10 centímetros,
E quando nós submetemos este rim, cada um desses rins, a um corte longitudinal, nós conseguimos identificar duas regiões, uma região mais externa, mais superficial, chamada de córtex. Na verdade, todo órgão, ele possui uma região superficial chamada de córtex, né? Córtex, como por exemplo o córtex cerebral, a região superficial do cérebro, é um córtex. E a região interna, medula, como por exemplo a medula óssea, né? A região interna do osso. Então aqui o termo mais formal seria córtex renal e medula renal. No córtex nós encontramos estruturas chamadas glomérulos, que eu vou detalhar daqui a pouco, e na medula nós encontramos as pirâmides de Malpighi, as quais são estruturas em formato de pirâmide, que foi inicialmente identificado, né, pelo anatomista italiano Malpighi, que corresponde a grupos de túbulos, tubos bem pequenos, que assumem um formato de pirâmide. Nos rins, nós encontramos estruturas que são chamadas de néfrons. Nós temos muitos néfrons, veja, a cada rim humano nós temos aí entre 1 milhão e 1 milhão e meio de néfrons. O que é um néfron? O néfron ele é uma estrutura formada por um glomérulo, por uma cápsula de Bowman e por túbulos renais. Paulo, o que é o glomérulo? O glomérulo nada mais é do que o vaso sanguíneo, só que na verdade são muitos vasos sanguíneos muito finos, são capilares, que formam uma espécie de novelo, fica tudo emaranhado. Um emaranhado de capilares sanguíneos forma um glomérulo, o qual está sempre associado a uma cápsula chamada de cápsula de Bowman, nessa segunda estrutura aqui, que é uma estrutura celular formada por duas camadas de células que envolve o glomérulo. E os túbulos renais, na verdade, é um túbulo único que tem vários diâmetros diferentes, várias morfologias diferentes. Então, a cada porção desse túbulo nós chamamos, nós damos um nome específico. Então, a gente pode ter um túbulo contorcido proximal, TCP, né? Um túbulo renal, túbulo contorcido proximal, recebe esse nome porque ele está mais próximo do glomérulo e da cápsula de Bowman. Na sequência, nós temos uma alça de Henle, a qual pode ser ainda subdividida em ramos descendente, delgado e ascendente. E a terceira porção deste túbulo renal é o TCD, túbulo contorcido distal. Por fim, o túbulo fica um pouco maior, né, aumenta o diâmetro, vários túbulos renais podem se conectar a um ducto coletor. E aqui uma imagem que ilustra todo esse cenário relativamente complexo em termos anatômicos e principalmente histológicos. Então nós temos aqui um corte longitudinal de um dos nossos dois rins, em que nós identificamos aqui na região superficial o nosso córtex, né? Então toda essa porção aqui superficial do rim é o córtex renal, enquanto que essa região mais interna é a nossa medula renal. Então toda essa porção aqui é a medula. Temos outras estruturas, né? Tais como o cálice, né? Maior e menor. Temos aqui uma região onde nós temos a comunicação com todos os cálices, que é a pelve renal, e toda essa estrutura está muito bem vascularizada por artéria e veia renais. Repare que nesta região aqui da pelve segue um ducto, né? um órgão, na verdade, tubular, que é nosso ureter. Okay? Quando a gente olha para esta região da medula, nós vemos uma diferença anatômica entre ela e o córtex. O córtex está aqui nessa imagem, representada por uma região vermelha um pouco mais claro, e aqui na região da medula um vermelho mais escuro. E essa região da medula, ela tem estruturas que formam pirâmides. Então essas são as pirâmides, pirâmides de Malpighi, é um termo mais antigo, mas ainda mais conhecido. Atualmente o termo mais usual mais adequado, melhor dizendo, é a pirâmide renal. Enfim, pirâmide de Malpighi, um termo mais antigo, ou pirâmide renal, são essas estruturas aqui da medula,
Quando nós olhamos ela mais de perto, nós vemos então o nosso néfron, que é a unidade funcional dos nossos rins. Então aqui o que nós temos? Nesse néfron, nós vemos estruturas muito pequenas, né, muito pequenas mesmo, que estão presentes, parte do néfron está presente tanto no córtex renal, que é essa região mais clara aqui, superficial, e parte do néfron, que segue aqui embaixo, está presente na medula renal. Quando eu destaco aqui apenas de tudo isso apenas um néfron, então aí, ó, nós olhamos para esta imagem aqui de baixo. Este é o néfron. Então nós temos aqui vasos sanguíneos, que formam o glomérulo, envolvidos por uma dupla camada celular, que é a cápsula de Bowman, termo mais antigo, mas ainda muito usado, o termo também pode ser utilizado, é cápsula glomerular, e aqui uma, é, um túbulo renal que sofre várias contorções, né, várias morfologias aqui, várias dobras, em que nós temos aqui o TCP, o túbulo contorcido proximal, mais próximo então do glomérulo e cápsula glomerular, a alça de Henle, que é esse ducto mais fino aqui em forma de U, o túbulo contorcido distal já está mais distante então do glomérulo, o qual desemboca num ducto coletor, e este ducto coletor, como eu havia dito já no slide anterior, ele é capaz de receber produtos de outros néfrons, né, de outros, por exemplo, conectados diretamente a outros túbulos contorcidos distais. Bem, vale então lembrar que toda essa estrutura é muito vascularizada, nós temos muitos tipos diferentes de artérias e veias, com diferentes calibres, cada uma recebe um nome, mas eu não vou entrar nesse detalhe neste vídeo. Vamos olhar aqui, vamos analisar com mais detalhes o néfron, que é a unidade funcional. Então, os detalhes anatômicos eu deixo com a anatomia, vamos para a fisiologia, né? Então, o que nós temos aqui? Agora eu estou com um néfron numa posição diferente da anterior, né? Aqui, o glomérulo e a cápsula de Bowman estavam virados aqui para a direita, aqui eles estão para a esquerda, mas enfim, a estrutura é a mesma. Então, eu chamo a sua atenção nessa imagem, nessa figura, para as seguintes informações. Está aqui o glomérulo, que corresponde a um emaranhado de capilares sanguíneos, e envolvendo esse glomérulo, então, a gente tem a cápsula de Bowman, que é essa estrutura formada por duas camadas celulares. Diretamente conectado a essa cápsula, nós temos o túbulo renal, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Todas essas estruturas, todo esse túbulo renal, melhor dizendo, todos esses túbulos renais, né, com suas diferentes morfologias, são altamente vascularizados. Isso permite aos nossos néfrons e, consequentemente, aos nossos rins, a filtração do sangue, né, e, consequentemente, a produção da urina. Como que acontece esse processo? Esse é o principal assunto, né, esse nosso contexto aqui, né, da fisiologia do sistema excretor, da fisiologia do sistema renal. É a formação da urina. Então, aqui eu te falo sobre diurese, né? Então, a diurese é o nome que nós damos ao processo de produção, de formação da urina. Não confunda isso com micção. Micção é o processo de eliminação da urina, é o ato de urinar, né? Aqui a diurese não, é o processo de formação. Então, envolve participação do néfron, envolve participação do sangue, né, e de etapas, que são essas aqui. Esse processo de diurese, ele é dividido didaticamente em filtração glomerular, reabsorção renal, secreção tubular e excreção renal. Bem, o que acontece em cada uma dessas etapas?
A filtração, simplesmente, né, ou filtração glomerular, o nome já diz, envolve o glomérulo. E envolve não só o glomérulo, mas a outra estrutura que está próxima a ele, envolvendo ele, que é a cápsula de Bowman. Então, na filtração glomerular, nós temos isso aqui, ó, a passagem de moléculas, diversas moléculas, diversos tipos de moléculas, moléculas que são que não deveriam sair do sangue, que são moléculas desejáveis, mas que inevitavelmente acabam sendo filtradas, porque esse é um processo que não é perfeito, tá? E também ocorre a passagem de moléculas que essas sim a gente quer que realmente sejam retiradas do sangue. Então, eu tenho na filtração glomerular a passagem de moléculas desejáveis e indesejáveis do glomérulo, dos vasos sanguíneos, né, dos capilares sanguíneos, para a cápsula de Bowman. E da cápsula de Bowman para os túbulos renais. Talvez aqui você já tenha percebido que no final desse processo, então as moléculas que estão sendo filtradas e que elas atravessarão essa cápsula de Bowman vão seguir este sentido de condução aqui das setas, né? E vão ser levadas aqui ao túbulo coletor, ou ducto coletor, e que no final, ó, isso vem aqui para o cálice, para os cálices, para a pelve, né? Talvez aqui essa imagem aqui mais clara, vem para cálice, pelve, ureter. Então, conforme nós vamos tendo essas etapas, uma a uma, nós vamos retirando do sangue aquilo que nos interessa retirar e vamos, com isso, formando a urina, né? A urina nada mais é do que essa solução constituída por moléculas que são retiradas do sangue, né? Bem, então aqui está um exemplo, alguns exemplos para vocês sobre essas substâncias que são desejáveis e indesejáveis, né? Então, a água é uma molécula que nós queremos manter até um certo nível, né, no nossa circulação sanguínea, glicose, aminoácidos, vitaminas, nutrientes em geral. Aí você me pergunta, Paulo, mas então essas substâncias, elas inicialmente são retiradas do sangue? Sim. Então, a princípio, elas iriam para a urina também? A princípio, sim. Mas a gente quer retirar estas moléculas aqui, né? As indesejáveis são amônia, substância altamente tóxica ao organismo, são produzidas, a amônia é produzida, né, em alguns metabolismos, como, por exemplo, o metabolismo de degradação proteica, por vários tecidos, a ureia, ácido úrico, creatinina, etc, etc. Excesso de íons, como por exemplo íons H+, potássio, enfim. Quanto que é filtrado? Depende da substância. Cada substância tem uma taxa de filtração. Então, exemplo clássico, glicose, né? Concentração, qual é a concentração de glicose no sangue? Em jejum é 80 miligramas a cada decilitros, ou seja, a cada 100 ml de sangue. Nós sabemos que existe um fluxo, uma taxa de filtração glomerular que depende do fluxo plasmático, né, nos rins, e esse fluxo de plasma nos rins é da ordem de 200 ml, ou seja, 2 decilitros, né, por minuto. Então, se a cada 1 decilitro eu tenho 80 miligramas de glicose no sangue, a cada minuto passam 2 decilitros de plasma nos rins, então 160 miligramas de glicose são filtradas pelos nossos rins a cada minuto. Essa carga plasmática da glicose, chamada assim, a título de curiosidade, né? Então, resumindo, na filtração glomerular, a gente tem um sangue aqui chegando por esse capilar, entrando no glomérulo, esse sangue circula por aqui e vai sair. Só que neste trânsito, a gente consegue ter a passagem de moléculas deste glomérulo, atravessando essa camada aqui celular e entrando, então, na cápsula de Bowman. Não é à toa que as setas aqui já estão em amarelo, querendo simbolizar que é daqui que vai ser formada a urina, né? Então, essa urina, esse filtrado glomerular, melhor dizendo, ainda não é urina, né? Vai ser transportado em direção aos túbulos renais. Bem,
Graças a esta segunda etapa, que é a reabsorção renal, nós temos a passagem de moléculas que são desejáveis dos túbulos renais de volta para os capilares sanguíneos. A gente pega de volta aquilo que a gente não queria eliminar na urina. Quem que a gente consegue reabsorver? Justamente estas substâncias aqui que foram inevitavelmente filtradas juntas, né? Juntamente com as moléculas indesejáveis. Então a gente pega de volta aquilo que nos interessa. Passagem de moléculas desejáveis dos túbulos renais de volta aos capilares sanguíneos. Em 24 horas, nós temos uma filtração de cerca de 180 litros de plasma. Ou seja, esse sangue ele está circulando ali, o mesmo sangue, o mesmo plasma está circulando várias vezes, né, em 24 horas. Só que nós eliminamos apenas de 1 a 2 litros de urina em 24 horas. Isso significa que 2 litros em 180 é 1%, né, praticamente. O restante 99% que é filtrado e logo em seguida é reabsorvido. É filtrado e é reabsorvido. 99% do plasma filtrado é reabsorvido. Então é um processo bastante eficiente a reabsorção. E aí, por fim, nós temos então ainda uma segunda etapa, uma segunda chance de eliminar aquilo que não foi eliminado anteriormente na filtração, que é a secreção tubular, que corresponde à passagem de moléculas indesejáveis dos capilares sanguíneos para os túbulos renais. Então, resumindo tudo aqui com relação à nossa diurese, nós temos o seguinte: tudo isso aqui é um néfron, né? De novo, glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Tem vaso sanguíneo aqui para todo que é lado, e inicialmente a gente tem uma seta verde aqui que está simbolizando o processo de filtração. Depois, então, de nós termos filtrado várias substâncias, nós temos condições de realizar a etapa 2, um segundo processo representado aqui pelas setas em azul, que simbolizam a reabsorção. Então, a gente reabsorve sódio, junto com a reabsorção de sódio por osmose, a gente reabsorve água, nós também conseguimos reabsorver glicose, potássio, água e assim por diante. Mas ainda temos a possibilidade de também realizarmos o processo simbolizado pela seta em roxo, que é a secreção tubular, onde a gente ainda elimina substâncias indesejáveis, né, passando isso dos capilares para os túbulos renais. Por exemplo, NH3, que é a amônia, né? Apenas um exemplo. E aí, então, consequentemente, eu vou concentrando todo esse filtrado, reabsorvo a água, deixo ele mais concentrado, retiro glicose, retiro vitaminas, aminoácidos, etc, etc. Coloco ainda amônia, coloco ureia, secreto um monte de coisa, aí aqui sim, no ducto coletor, eu já posso dizer que esse material todo é a nossa urina. Bem, existem processos, mecanismos que modificam, né, a taxa com que esses eventos ocorrem, e aqui eu trago alguns exemplos de mecanismos que modificam a filtração. Então, essa taxa, né, a filtrabilidade da membrana glomerular depende, por exemplo, da superfície da membrana glomerular. Quanto maior a superfície, maior a taxa de filtração. Quanto maior o tamanho do glomérulo, né, mais filtração nós teremos. Depende também do peso da substância, que está correlacionado ao tamanho dela, né? Então, é diferente nós filtrarmos uma molécula pequena, é mais fácil de ser filtrada, uma molécula grande vai ser mais difícil de ser filtrada, né? Vai ter uma filtração menor nesse caso. Então, quanto menor a molécula, maior será a sua taxa de filtração, e aí também depende da carga elétrica e de outros fatores mais. Só a título de comparação, veja aqui, nós temos como exemplo água, que é uma substância, uma molécula que tem um peso molecular de 18, tem uma taxa de filtrabilidade de um coeficiente de 1, enquanto que a glicose, que é 10
vezes mais pesada, né, tem 180 de peso molecular, também tem a mesma taxa de filtrabilidade. Então, não há necessariamente uma proporção direta aqui, porque essa filtrabilidade depende de vários fatores. Em compensação, a albumina, que é uma proteína imensa, ela normalmente não é filtrada, né? As proteínas grandes normalmente não são filtradas, a taxa de filtração dela é absurdamente pequena, né? E aqui eu trago agora mecanismos modificadores da reabsorção, fisiologia pura, olha só. Um exemplo de uma substância que modifica a reabsorção é um hormônio conhecido como ADH, ele se chama hormônio antidiurético. Ele inibe a diurese. Então, como que funciona isso? O hipotálamo, uma das nossas estruturas do sistema nervoso central, é capaz de estimular uma outra estrutura também do sistema nervoso central próxima a ele, que é a neurohipófise, a secretar este hormônio aqui, ADH. O ADH, ele também é conhecido como vasopressina. Então, ele está relacionado com pressão arterial, né? Bem, o que esse ADH faz? Então, quando ocorre esse estímulo, a gente então aumenta a concentração do hormônio ADH, e este hormônio ADH vai estimular os túbulos renais a aumentarem a reabsorção de água. Consequentemente, a gente pega de volta um volume maior de água, mantém mais água nos vasos sanguíneos e menos água na urina. A gente diminui o volume urinário. A gente urina menos. A gente diminui a diurese. Por isso que ele é um hormônio antidiurético. Ele estimula a reabsorção de água. Consequentemente, a gente diminui a diurese, ou seja, diminui a produção de urina. Temos como alterar a atividade desse hormônio, por exemplo, com bebida alcoólica. O álcool, né, o etanol, o álcool etílico, ele inibe o efeito desse hormônio. Então, a gente reabsorve, não temos uma maior reabsorção de água, né? A gente reabsorve menos água. Logo, mantém menos água no sangue, mantém mais água onde? Nos túbulos renais. Aumenta a diurese, urina mais. Por isso, quando a gente bebe bebida alcoólica, né, dá mais vontade de realmente urinar. Então, estamos produzindo mais urina. Um outro exemplo é um outro hormônio chamado aldosterona, e nesse caso, esse hormônio ele é produzido pelas nossas glândulas adrenais, um dos hormônios, né, produzidos pelas glândulas adrenais, ou também chamadas de suprarrenais. Nós vimos que são duas glândulas que estão logo acima dos nossos rins. Como que funciona o mecanismo de ação desse hormônio? É assim, quando nós temos uma redução na concentração de sódio no nosso sangue, no nosso organismo, isso é um estímulo para que ocorra um aumento na produção da renina. Então, a gente tem um aumento da concentração sérica de renina. Você se lembra da renina? Olha só. A renina é um hormônio também produzido pelos nossos rins, né? E aqui estão as duas glândulas suprarrenais, né, ou adrenais. Pois bem, vamos falar da renina então agora. Uma diminuição do sódio estimula os rins a produzirem mais renina. Esta renina, ela atua aqui, ó, aumentando a conversão de uma substância já presente no organismo, chamada de angiotensinogênio, que ainda está na sua forma inativa, em angiotensina, que é a forma ativa. Existe aqui angiotensina 1, angiotensina 2, né? Mas eu estou resumindo aqui apenas como angiotensina. Essa angiotensina, ela atua estimulando as nossas glândulas suprarrenais, ou enfim, glândulas adrenais, a produzirem uma quantidade maior de aldosterona. O que a aldosterona faz?
estimula os túbulos renais a aumentarem a reabsorção de sódio. Pronto. Eu estava com pouco sódio, agora eu vou aumentar a quantidade desse sódio no sangue, mantendo mais sódio no sangue, reabsorvendo ativamente o sódio, gastando energia para isso. Talvez você já deva ter ouvido a respeito da angiotensina, em que quando a angiotensina 1 é transformada em angiotensina 2, nós precisamos de uma enzima para isso, que é a tal da ECA, enzima conversora de angiotensina, ou ACE, né, ACE, e que é uma enzima, então, que pode muitas vezes ser bloqueada por medicamentos que querem diminuir a pressão. Né? Inibidores da enzima ECA inibem a ativação dessa substância aqui. Inibem a ação delas em estimular as glândulas adrenais a produzirem aldosterona, então a gente acaba não reabsorvendo tanto sódio. Se nós não reabsorvemos sódio, nós também não reabsorvemos água. Então, se eu não coloco água nos vasos sanguíneos, esses vasos sanguíneos vão ficando com um diâmetro menor. Eu diminuo a pressão arterial. Se ao invés disso eu consumo muito sódio, então a gente reabsorve sódio, a gente reabsorve por osmose, a gente inevitavelmente reabsorve água, aumenta o volume plasmático, aumenta o volume de água nos vasos sanguíneos, isso aumenta a pressão arterial. Um exemplo da ação de diuréticos, por exemplo, diuréticos de alça, né, que atuam aqui nos túbulos, tiazídicos, ou mais conhecido ainda, furosemida, né, são inibidores de transporte desses íons, por exemplo, de um sódio. Então, se a gente reabsorve sódio, como eu falei, a gente por osmose reabsorve água, mais líquido, saindo do túbulo, tirando do túbulo e colocando num vaso sanguíneo que está aqui do lado. Né? Então, se a gente reabsorve sódio, a gente reabsorve água, mantém mais água no vaso sanguíneo, aumentando a pressão. Tem a furosemida aqui, que inibe isso aqui, então a gente não reabsorve, não vai reabsorver tanto sódio, não vai reabsorver tanto a água. Essa água vai permanecer em maior volume aqui no túbulo renal, ou seja, mais água onde? Na urina. Mais diurese. São substâncias que estimulam a diurese, né? São diuréticos. Fazem o oposto dessa substância aqui, a DH. E aqui, a título de curiosidade, imaginei que você fosse gostar de ver um pouco sobre isso aqui, trouxe um quadro que ilustra aqui alguns exemplos de diuréticos, né? Fármacos bastante conhecidos, a classe deles, o mecanismo de ação e o principal local nos nossos néfrons, né, em que eles atuam. Ok? Muito bem. Temos aqui, então, agora um resumo de tudo isso que eu falei, que é o principal, né, a diurese, chegada de sangue, a gente tem aqui uma filtração, que então é o glomérulo com a cápsula de Bowman. O que nós excretamos? Porque eu te falei sobre filtração, reabsorção, secreção, faltou a quarta e última etapa, que é a excreção. Nós excretamos aquilo que é filtrado, menos aquilo que a gente pega de volta, que a gente reabsorve dos túbulos renais para os capilares sanguíneos, mais aquilo que nós conseguimos secretar, né, através da secreção tubular, mais o 3. Então, o 4 aqui é essa excreção, né? É isso que vai ser, então, eliminado aí na nossa urina, conduzido dos rins até a bexiga urinária pelos ureteres, fazem uma condução ativa dessa urina através de contrações musculares. Esses tubos aqui comprimem, né, o volume urinário, enviando para a bexiga. A bexiga vai armazenando, vai se expandindo conforme a gente aumenta o volume urinário, e até o momento em que a gente recebe estímulos nervosos para contrair essa bexiga, então a musculatura aqui associada à bexiga comprime ela, e essa urina então é eliminada para o meio externo através da uretra. Ok?
Muito bem, era isso que eu tinha para te apresentar nesse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.